O Brasil está diante de uma crise de segurança sem precedentes. Latrocínios violentos aterrorizam São Paulo e Rio de Janeiro, enquanto o governo federal lança o programa Pena Justa, que, segundo o deputado Kim Kataguiri, favorece criminosos em vez de proteger as vítimas. Redução de penas, cotas de emprego para ex-presidiários, crédito do BNDES. Para condenados, seriam essas medidas um estímulo à impunidade? Enquanto facções criminosas ampliam seu poder, o Estado parece recuar, deixando o cidadão cada vez mais vulnerável. E você, o que acha? Medidas como essas ajudam na ressocialização ou representam um risco à segurança pública? Devemos endurecer as leis ou investir mais na reintegração de ex-detentos? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esse debate. Senhores deputados, nós tivemos na última semana latrocínios brutais no estado que eu represento, no estado de São Paulo e também no Rio de Janeiro. O índice de latrocínio, roubo seguido de morte, disparou no Rio de Janeiro. No último ano, os casos aumentaram 80%. A polícia de São Paulo prendeu uma mulher suspeita de financiar a quadrilha que matou aquele ciclista na semana passada. O marido de Rosana foi assassinado há 20 dias. O assaltante levou o carro e matou Ed Wilson da Silva, de 28 anos. O veículo foi encontrado a 5 quilômetros de onde estava o corpo do motorista. Não tinha nem vencido a primeira prestação. E justamente no momento em que a gente tem cenas tão chocantes no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, o CNJ, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, e o governo Lula decidem lançar o programa Pena Justa, mas que acho que seria mais adequado se a gente chamasse de Meu Bandido Minha Vida. E por quê? Porque uma das primeiras medidas previstas é justamente você diminuir, aspas, os maus tratos em relação a chefe de facção criminosa. Eles consideram que chefe de facção criminosa que está no RDD, no regime mais rigoroso, sofre maus tratos. E mais do que isso, ainda sugere libertar aqueles que foram presos por furto ou receptação, quando esta casa aqui, inclusive no ano passado, aumentou a pena para furto, roubo e receptação, vem a orientação contrária do governo Lula para mandar soltar esses criminosos, milhares ao redor do país. E mais do que isso, ainda estabelece a obrigatoriedade de cotas para esses criminosos. Hoje, um trabalhador honesto, cidadão que nunca cometeu um crime, tem dificuldade para encontrar um bom emprego. Mas agora, se você for um criminoso, se você for um bandido, aí o governo vai se esforçar e vai estabelecer uma reserva legal de vagas para você trabalhar. E mais do que isso, linha de crédito do BNDES para criminoso. Olha, eu já achava um absurdo a gente usar o BNDES para mandar dinheiro a fundo perdido para a ditadura amigas do governo petista. Agora, empréstimo do BNDES, um banco de desenvolvimento, dá crédito prioritário para criminoso. Essa é uma das coisas mais escandalosas que já foram apresentadas por esse governo. Mais do que isso, ainda estabelecem que, mesmo sem trabalhar, mesmo sem estudar, os criminosos vão poder diminuir a sua pena. Hoje, o criminoso que trabalha ou que estuda dentro do presídio tem os dias remidos, ou seja, cumpre menos da pena. E aí, o que esse programa estabelece é que se o estabelecimento prisional não tiver um local para trabalhar ou para estudar, a pena vai diminuir mesmo que ele não trabalhe nem estude, automaticamente. Ou, se o presídio for considerado superlotado pelo governo, o número de dias a serem cumpridos já vai ser reduzido, sem contar a progressão de regime que já existe. E tudo isso, atenção ao parlamento, não tem um decreto, não tem uma resolução, não foi mandado um projeto de lei, são 400 páginas de um plano ilegal, que não foi debatido nessa casa, que está sendo lançado pelo CNJ com o Executivo sem ter decreto, nem PDL a gente pode apresentar. Agora eu entendo
Porque nós que apresentamos o projeto contra financiamento público para propaganda do crime organizado, PL Anti-Oruan, agora eu entendi. Porque Amanda Vettorazzo em São Paulo, Guto Zacarias na Assembleia, estamos recebendo vídeos de bandidos armados nos ameaçando de morte. Porque a gente tocou nessa ferida de ONG do Comando Vermelho, sendo recebida pelo CNJ e pelo Ministério do então ministro Flávio Dino para discutir política carcerária, da ONG do PCC, em que todos foram presos agora, sendo recebido pelo Ministério do hoje ministro Lewandowski. É justamente o contrário que a gente quer. Por isso apresentei o projeto de lei para que a gente reverta os recursos que hoje são usados na Lei Rouanet, não para financiar uma indústria cultural séria, mas para financiar aliados do governo, para financiar shows de grandes artistas que sequer precisariam de dinheiro público, reverter esse dinheiro para endurecer as condições dentro dos presídios. Para acabar, se você está no RDD, se você é um chefe de facção criminosa, se você cometeu crime com violência ou grave ameaça, se você é político e cometeu crime contra a administração pública, a previsão do projeto é que você não tem direito à visita, porque se você quer receber visita, você quer receber seus parentes, você quer receber seus amigos, não rouba dinheiro público, não mata ninguém, não comete latrocínio, perde o direito a banho de sol, porque você quer banho de sol, você quer tomar um bronze, você quer ter marquinha de biquíni, não estupra ninguém, não mata ninguém, não rouba ninguém, perde o direito a ligação telefônica, quer ligar, quer mandar figurinha no WhatsApp, não comete crime, enquanto o Brasil está sendo dominado por facções criminosas. O governo federal está preocupado em melhorar as condições de vida de chefe de facção criminosa que está no regime mais duro previsto pela nossa lei. E aí querem falar que o nosso país prende demais. Só 10% dos crimes são solucionados. 10%, 90% dos criminosos cometem crimes e saem impunes. Mais do que isso, é um país que não tem pena de morte para o criminoso, mas tem para a vítima. É um país que não tem prisão perpétua para o criminoso, mas a família que sofre com esse crime leva essa mágoa e essa tristeza de perder um ente querido para o resto da sua vida. Então chega, o parlamento precisa dar um grito de autoridade em relação ao abuso do Supremo, ao abuso do governo Lula, que só aumenta a criminalidade do nosso país. Ou a gente declara guerra, e guerra de verdade, com fuzil, com tanque, com granada, para de fato enfrentar o arsenal que o Comando Vermelho, que o PCC tem, ou de fato a gente fecha o Brasil e joga a chave nas mãos do Marcola e do Marcinho VP. Obrigado, presidente.